Eu passei no concurso de escrevente em menos de 100 dias e vou te mostrar exatamente o que eu fiz para ser aprovado. Fica até o final do vídeo e depois me fala o que você acha. Meu aliado, minha aliada, meu nome é Bruno, eu sou atualmente escrevente técnico judiciário, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Fui empossado aqui em 4/11/2025, acho que é uma data que fica bem marcada na minha memória. E queria compartilhar um pouco com vocês sobre como foi a minha rotina de estudos. Então, tudo que eu usei e não usei até essa jornada aí de menos de 100 dias até a aprovação. Antes de tudo, queria pedir para você, meu aliado, minha aliada, meu amigo, minha amiga, se inscreve no canal, ativa os sininhos para vocês não perderem nenhum conteúdo aqui na medida em que a gente postar. Deixa o like no vídeo, o like é super importante para mostrar esse conteúdo para mais pessoas que estejam na mesma situação que você. Não gostou, não tem problema, pode dar o dislike também, mas o importante é vocês terem ali alguma ação efetiva no vídeo. E deixem os comentários de vocês. Eu sempre peço os comentários para que eu também tenha ideia mais ou menos do que gravar. Agradeço aí aos amigos que deixaram comentários nos vídeos, em postagens, nos Reels. Foi bem surpreendente, eu não esperava aí a quantidade de contatos que eu recebi por LinkedIn, por Insta e outras redes sociais também que o pessoal acabou me encontrando. Então, falem aqui um pouco sobre o que vocês querem saber, o que vocês têm de dificuldade. E eu também já fiz um filtro aqui, eu leio todos os comentários e tento montar aqui um roteirinho para vocês. E a pergunta que eu mais recebi, eu vou até pegar aqui para vocês darem uma olhada, né? O que eu usei de material e técnica de estudo para ser aprovado. No balanço que eu fiz, gente, sem brincadeira, eu recebi aqui mais de 10 perguntas exatamente desse mesmo jeito. E eu queria compartilhar um pouquinho sobre isso, né? Eu comprei o material de um cursinho e um cronograma, né, de estudos, que eu achei que seria interessante otimizar o meu tempo para estudar. Então, eu não tinha muito tempo, porque eu comecei a estudar um pouco depois que o edital saiu, e eu precisava aprender muita matéria do zero, né? Por exemplo, raciocínio lógico, eu não tinha essa base de raciocínio lógico. Matemática, tinha muita coisa que eu não lembrava. Informática, por mais que a gente saiba, a pegada de cobrança da prova é diferente daquilo que você está acostumado a usar. Então, por exemplo, um PROC-V, por exemplo, você faz dando uma olhadinha aqui no Google. Mas na hora da prova ali, você precisa saber identificar quais os elementos que a questão está te pedindo, tá? E a VUNESP, gente, ela repete muitas vezes um padrão. Não é sempre, claro, mas ela costuma repetir para a prova de escrevente. Acho que vendo aqui um padrão de questões sobre determinado assunto, vocês vão ver que é muito difícil a banca sair daquilo que ela tradicionalmente cobra. A menos, obviamente, que aconteça ali alguma coisa, acho que tudo é possível, né? Tudo isso que os professores de cursinho fazem, tudo isso também que a gente acaba vendo quando a gente estuda, é baseado no passado, então a tendência é se repetir. Pois bem, o que eu fiz aqui, que material eu usei, qual era a minha rotina, então vamos lá. Eu acordava às 5h45, máximo 5h50 da manhã, e utilizava 10 minutinhos para despertar. Então tomava meu cafezinho preto, relaxava, tinha ali um momento de silêncio, às 6 horas me colocava na frente do computador para estudar. E como que eu estudava, né? Eu estudava majoritariamente por PDF, né? Eu sei que tem muita gente que gosta de estudar por videoaula, não tem um certo ou um errado. Acho que vocês vão ver muito conteúdo também falando que é certo estudar por um jeito, é errado estudar pelo outro. Não tem o certo, não tem o errado. Acho que tudo depende da ocasião e do seu momento para determinado conteúdo. Vou dar um exemplo para vocês. Matérias de português e direito, eu estudei todas por PDF. Então eu só fui ver videoaula quando eu pegava aqui o material gratuito do YouTube para reta final, que eu acho que vários cursinhos aqui fazem, revisão de véspera, hora da verdade, né? Que tem alguns cursinhos que fazem, acho que tem 2 na verdade que fazem, né? Com esse nome. E professores ali isolados para algumas matérias que eu tinha mais, talvez, necessidade de saber aquilo que a banca cobrava.
Tá? Então assim, eu abri o PDF, vamos colocar aqui, a gente abre o PDF. Qual que é a primeira coisa que eu fazia? Eu dava uma lida, passava o olho nas questões. Então a grande maioria dos materiais que vocês vão encontrar por aí, eles têm questões ao final da aula. Então eu passava o olho nas questões e sabia mais ou menos aonde é que eu ia mirar. Como eu falei para vocês, eu fazia de 10 a 30 questões por dia, a depender do tempo. Claro que eu tinha um tempo um pouquinho mais apertado ali. Mas se você, meu aliado, minha aliada, tiver oportunidade, façam o tanto de questões que vocês conseguirem, né? Otimizando, obviamente, o tempo para que vocês consigam ver outras matérias. Pois bem, passando o olho ali de 10 a 30 questões, eu dava, aí sim começava a ler o material. E como que eu fazia essa leitura? Eu fazia essa leitura de acordo com o que eu tinha visto nas questões. Então, claro, tem grifo do cursinho? Eu presto atenção. Tem ali algum símbolo, alguma frase ali pintada de alguma cor? Claro que você vai prestar atenção. Mas o meu hiperfoco estava em quais os conteúdos ali que a questão cobrou aqui dentro desse PDF. E tinha muito conteúdo das questões que não estavam necessariamente grifados. E aí vem um terceiro ponto aqui da parte do PDF. Grifem. Mas não se preocupe em grifar aquilo que o PDF do material já fez o favor de grifar para você. Grife aquilo que você vê que é efetivamente cobrado em questões, mas eventualmente ali no material não esteja. Pela experiência que eu tive é um pouco difícil, mas acontece. E é bom, né, a gente sempre grifar ali, que eu acho que é uma forma também da gente relembrar. Porque amanhã ou depois, se você for revisar esse material, você não vai revisar a leitura inteira. Você vai revisar os principais pontos. Então, tanto aqueles grifos do cursinho, quanto os grifos que você fez. Eu digo só para vocês tomarem cuidado quando vocês forem estudar um material por PDF, para não grifar tudo. É muito prejudicial a gente fazer grifo em tudo que a gente acha importante, porque muitas vezes não é isso que a banca cobra. Uma das coisas que a gente tem que desapegar aqui é o que eu acho importante versus o que a banca efetivamente cobra. Então, vamos prestar atenção no que eles estão pedindo, vamos prestar atenção no pessoal que faz aí o serviço de fazer essa filtragem pra gente e efetivamente estudar aquilo que realmente importa, porque numa reta final aqui de menos de 100 dias, a nossa grande preocupação é estudar aquilo que importa, tá? Então, eu fazia um primeiro ciclo de estudos assim das 6 às 6h50, vai, 6h55 às vezes. Então, eu usava a técnica de Pomodoro, né, como eu falei para vocês. A cada 50 minutos de estudo, 10 minutos de descanso. Gente, esse momento de descanso não é um momento de descanso que você vai pegar o celular e vai começar a ver rede social. Ou a rede social não é uma vilã, tá? Só para vocês entenderem, pelo menos eu não tenho essa visão. Mas pegar ali o celular e começar a se distrair. É um momento que você desliga o seu cérebro. Eu tenho muita dificuldade disso, tá? Já digo para vocês. Mas tenta fechar o olho, ali 10 minutinhos que seja, coloca um cronômetrozinho no celular, um temporizador, né? Que cronômetro vai contando tempo para frente e não necessariamente ele apita, né? O temporizador que faz a contagem regressiva e desperta ali, ou o despertador também. É importante a gente desligar, porque a gente já teve 50 minutos de um hiperfoco ali. Então, vamos esquecer que existe tudo, porque você vai ter mais 50 minutos pela frente, né, de hiperfoco. Então é importante você dar essa desligada, evitar ficar colocando sua mente para trabalhar. É só nesse momento, depois você vai ter o dia inteiro para mexer no celular, para responder fulano, ciclano. Se você puder, deixe o celular longe de você, né? Acho que isso ajuda demais. E sobre as questões, né, pessoal? Eu não sei como vocês fazem. Até me digam aqui nos comentários. Vocês ficam se cobrando para ter um bom desempenho nas questões que vocês fazem pela primeira vez? Eu aprendi, depois de algumas semanas ali de estudo, que a primeira bateria de questões que você faz é uma bateria que não diz muita coisa sobre aquilo que você aprendeu. Porque quando você lê o PDF pela primeira vez, aquilo está na sua memória de curto prazo. Então você vai fazer as questões logo em seguida e você vai ver que, poxa, beleza, eu estou lembrando bem, acabei de ler aqui o material,
pode ser que você erre, é normal errar. E aqui eu digo para você, meu amigo concurseiro, concurseira, normalize o erro. A gente se cobra, e eu me coloco nisso, tá? A gente se cobra demais pelo nosso erro. E às vezes é importante a gente entender que o erro faz parte do processo. Tem vezes que você vai errar uma questão, só que você vai lembrar aquilo pro resto da sua vida. E você não vai errar na hora da prova. Só que o importante é, você precisa revisar esse conteúdo depois. Então errou, não seja preguiçoso, não desanime do seu estudo. Você vai precisar pegar, estudar, rever aquilo de novo até você lembrar. E principalmente aquele conteúdo que seja importante para a prova. Mas não se cobre de um resultado ali. Procura analisar dentro daquela bateria de questões o que você errou, o que você acertou. Vou dar um exemplo para vocês. A primeira bateria de questões que eu fiz de português foi uma bateria de exercícios ali que eu não fui muito bem. Né? Por incrível que pareça, mas eu tirei acho que 5 de 10 questões, eu tinha feito poucas questões mesmo. E o que eu fiz, né, com esse erro? Era conteúdo que você precisava saber gramática. Gramática não é algo necessariamente que a gente usa no nosso dia a dia. Então, o nome, né, pronome, substantivo, não sei o que lá. Então, eu errava esse tipo de coisa. Então, eu fiz esse diagnóstico. Das 10 questões que eu fiz, 5 eu errei. Das 5, sei lá, 3 eram sobre gramática com nome de, enfim, pronomes que eu precisava saber, por exemplo. Então, beleza. Eu vou pegar, eu vou anotar isso no meu cronograma, porque depois eu vou ter que revisar essa matéria e eu revisava fazendo questões. Porque, principalmente o português, eu não sentia a necessidade de ler o conteúdo para tudo, né? Para algumas matérias, sim. Tipo essa parte de pronomes, eu reli ali umas 2, 3 vezes até entender. Mas, na hora que você for fazer a revisão, você vai lembrar, poxa, pelo meu cronograma aqui, pelo que eu estudei, eu pequei nessa parte aqui de pronomes. Então, como é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar mais questões de pronomes, vou tentar refazer aquelas questões que eu errei e entender. Sabem que um exercício que uma mentora minha me ensinou de fazer questão é o seguinte: na medida em que você vai fazendo a questão, faz a questão sem olhar o gabarito comentado primeiro. Né? Porque muitas vezes a gente fica ali na afobação. Eu fazia o seguinte, pegava já as questões na seção de gabarito comentado, só que eu não olhava o gabarito, então lia as 5 alternativas. E dentro da minha cabeça eu ia tentando justificar o porquê que cada questão estava certa ou errada. E isso me ajudava, não naquela questão especificamente, porque às vezes eu sabia a resposta, mas a justificativa do erro de uma questão podia ser a justificativa do acerto de outra. E é isso que eu comecei a perceber na banca. A banca repete muita coisa no concurso escrevente, né? Ou pelo menos repetia, né? A gente nunca sabe o futuro. Mas a tendência é que ela repita. E era super importante. Então eu tinha gravado ali mais ou menos na cabeça aquilo que eu precisava saber, porque, por exemplo, eu vi, poxa, 10 questões, 5 perguntaram aqui, por exemplo, em direito penal, sobre crime de falsificação de documento. Então, opa, peraí, eu percebo que a banca, ela tem a tendência de cobrar. Preciso saber bem esse tipo para saber qual que é a pegadinha, o que tá de errado, o que tá de certo. Às vezes é uma expressão que muda, às vezes é um número ali na fração, só que isso determina um ponto a mais, um ponto a menos, você dentro, você fora da classificação final, tá? Outra coisa, sobre videoaulas também, que é um ponto super importante, eu vi que muita gente me perguntou sobre isso. Eu assisti videoaulas pontuais. O que significa? O PDF, gente, o PDF é muito mais rápido para estudar. Só que não adianta nada você querer ter uma rapidez e um conteúdo que você não domina. Então você, meu aliado, minha aliada, que não é do direito e não está acostumado com conteúdo de direito, você vai precisar criar uma base daquilo. Então talvez no seu caso seja interessante você ver uma videoaula ali de alguma explicação básica sobre o conteúdo. No meu caso, eu assisti muita videoaula no começo de raciocínio lógico. Então, botava no 2.0? Botava. Mas também pausava ali muitas vezes para entender o que eram as letrinhas, quais que eram as preposições lógicas,
A questão de negação também, eu lembro que era uma coisa que no começo eu precisei ver ali com mais detalhes, que eu nunca tive essa matéria. Então foi algo que eu aprendi exclusivamente para o concurso de escrevente, tá? E, acima de tudo, entender e tentar fazer exercício também. Então, nas videoaulas, tem muita videoaula boa aqui no YouTube, tá? Não vou me limitar a falar aqui o nome de algum, mas eu estudei pelo professor Bruno Lima, que é professor de estratégia, inclusive. E eu vi muitos vídeos dele e via também a resolução de exercícios ali que ele fazia depois. Então, aquilo me fazia fixar o conteúdo. Depois que eu via o raciocínio que ele fazia para chegar até o gabarito ou para eliminar as questões, eu tentava em um segundo momento eu mesmo fazer. Só que não aquela questão, alguma questão que tivesse dentro daquele conteúdo. Então, mais uma vez, dentro ali do seu material ou até mesmo procurando na internet. Pessoal, hoje em dia tem muita coisa que é gratuita. Vocês conseguem encontrar. Claro que talvez não com a mesma facilidade e talvez você perca muito tempo. Mas se você tiver efetivamente esse tempo para gastar, ótimo, sem problema nenhum. Procura ali as questões. Tem grupo também do pessoal que compartilha. Acho que tem plataformas que dão um limite, né, ali de questões gratuitas também, tá? E depois que eu entendia efetivamente aquela matéria pelo PDF, eu partia, aliás, desculpa, pela videoaula. Aí eu partia para o PDF, tá? Então, essa foi minha dinâmica de estudo. Então, eu fazia 2 horas de estudo pela manhã, né? Basicamente ali das 6 às 8, juntando tudo, 20 minutinhos de descanso. E quando eu conseguia, eu pegava ainda uma terceira hora na parte da noite, só para fazer questões sobre aquele conteúdo do dia. Então, por exemplo, no dia 1, eu sempre misturava uma matéria básica e uma matéria de direito. E quando eu falo matéria básica aqui, seja português ou seja a parte ali de raciocínio lógico, de matemática, de informática, eu segui um cronograma muito bom. Até pedi aqui permissão da pessoa para poder falar, divulgar, porque realmente é algo que fez a diferença ali na minha preparação, tá? E fazendo essa mistura, no final ali na 1 hora que eu pegava depois para fazer exercício, eu fazia mais exercícios das 2 matérias que eu estudei. Então eu separava ali o tempo. Se eu tinha 1 hora, fazia meia hora para questões de uma, meia hora para questões de outra. A mesma dinâmica, de 10 a 30 questões. Se bem que tem material que até especifica, né, a quantidade de questões que você deve fazer. Outra coisa também super importante, tá? E aí esse cronograma me ajudou. E aí prometo aqui pra gente encerrar por hoje. Questão de lei seca. A prova da VUNESP, né, de escrevente, ela tem uma cobrança muito grande de lei seca. Então, tinham vezes que eu usava esse tempo de estudar pelo material, né, para ler lei seca. Só que, mais uma vez, esse cronograma me ajudava. Então, saber a hora que eu precisava ver a matéria pela primeira vez e ler um PDF mais completo, ou não, a hora que eu simplesmente só precisava ler lei seca. Ou não, tinha alguma oportunidade ali em que eu fazia, inclusive, os dois ao mesmo tempo, tá? Acho que hoje, com a facilidade aqui da internet, vocês conseguem, inclusive nos próprios cursinhos, encontrar cronogramas que mais encaixem aí com vocês. Cada um tem uma disponibilidade de tempo. Eu, por exemplo, não tinha 4, 5, 6 horas por dia para estudar. Eu tinha 2 e com muita sorte eu tinha essa terceira. Então, otimizando o tempo, eu encontrei esse cronograma que me falava exatamente o que fazer e quando fazer. Mas eu sentia que, principalmente para as matérias de direito, né, direito penal e processo penal, era super importante saber a lei seca. Porque tinha a particularidade de você saber as penas, né, ou ali os casos de aumento e diminuição. Então, isso na minha prova fez a diferença para mim. E algum tipo penal ali também, que muitas vezes a gente não... Assim, se trocasse uma palavra, às vezes trocava até mesmo o tipo penal. De tão parecidos ali que eles eram, porque eram tipos derivados ali de um grande tipo penal. Então, era super importante, assim, focar realmente naquilo que importa. Decorar
aquilo que era válido. Não sair fazendo da minha lei um remendo, né, de grifo, apesar de que tinha umas páginas que ficavam assim, mas também só grifar aquilo que efetivamente importasse. Então, por exemplo, a pena eu grifo de uma cor, o verbo do crime grifo de outra cor, justamente para não confundir e me chamar ali a atenção a hora que eu vou fazer meu estudo. Bom, meu aliado, minha aliada, é isso que eu fiz para ser aprovado. Estudei com constância durante esses menos de 100 dias, exatamente desse jeito. Fiz também, principalmente na parte ali chegando na prova, estudo por aulões, né, que alguns cursinhos fazem, então participei aí de uns 2, 3, além, obviamente, da revisão de véspera, né, que para mim era super importante fazer. Mas esse conteúdo todo, ele sempre foi gratuito no YouTube. Então era super bom, porque era só você sentar ali e ter paciência de ver. Algumas vezes o horário não ajudava, mas você tem que entender que em reta final, às vezes você vai precisar fazer um sacrifício. Foi esse sacrifício que eu fiz, consegui ser aprovado ali. Então, deixa seu comentário aqui embaixo se você teve alguma dúvida. Me conta também um pouco sobre o seu método de estudos, acho que é super importante. Eu continuo estudando, né, para outros concursos agora. E acho que toda a troca aqui de experiência, de conhecimento é válida com os amigos. Então, um grande abraço a todos, fico à disposição de vocês. Deixe um comentário de vocês aqui. Um abraço a todos, meus amigos.